A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago, de Rondônia, Brasil. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias o tisbita, homem valoroso, homem de fé. E então Elias lança uma palavra profética a Acabe. E ele ainda acrescenta, segundo a minha palavra. Então Elias disse que não haveria chuva, não choveria e nem cairia orvalho. Lançou Elias uma palavra e estava Deus ali confirmando a palavra de Elias que foi dita e proferida a Acabe. A palavra profética lançada. E Elias teve a coragem de lançar esta profecia, ou lançar esta palavra profética. Acabe e Jezabel já havia matado muitos dos profetas do Senhor. E eram pessoas que perseguiam os profetas e os matavam verdadeiramente. Então, um profeta, para lançar uma palavra daquela, precisaria ter muita coragem mesmo. E Elias, naquele momento, ele estava ali se mostrando um homem corajoso, enfrentando um rei perseguidor e uma rainha feiticeira que perseguia os profetas de Deus e os matava. Elias então se levanta, lança essa palavra profética no ato de bravura e de coragem. Meus irmãos, o profeta verdadeiro, ele anda na contramão do sistema. Em alguns momentos ele vela pela verdade mesmo, e em alguns momentos aquela palavra lançada, ela vai confrontar, porque o profeta verdadeiro como Elias, ele não segue após os profetas de Baal. Não é porque eles são a maioria, não é porque os profetas de Baal são a maioria, que você vai concordar com eles. E Elias então, no ato de bravura, se levanta e lança uma palavra profética, dizendo que não haveria chuva e nem orvalho. Porém, meus irmãos, Deus o estava protegendo. Deus protegendo Elias. Elias teve coragem no ato de bravura, mas a situação era realmente arriscada. Elias estava correndo risco de vida naquele momento ao enfrentar Jezabel e Acabe. Estava correndo o risco de ser morto. Mas aquele homem corajoso e valente, agora Deus fala com ele e diz que para que ele saia dali. Olha só. Versículo 3 do capítulo 17 de 1 Reis. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado que os corvos ali te sustentem. Um homem de Deus, agora segundo a palavra do Senhor, o Senhor fala para ele, vai para o riacho de Querite, e eu ordenarei aos corvos que te sustentem. Irmãos, Deus mandou que ele saísse dali, porque se ele continuasse, poderia até ser morto. E Deus contava com aquele homem valoroso. Deus contava com Elias. Ei, Elias, a obra de Deus conta com você. Não tenha medo de Acabe. Não tenha medo de Jezabel. Continue profetizando. Continue sendo profeta do Deus Altíssimo. Não é porque os profetas de Baal são a maioria que você deve concordar com eles. Mesmo que você tenha que enfrentar momentos difíceis e situações difíceis, profetize Elias e fale a verdade em qualquer situação. E Elias foi, e Deus deu ordem aos corvos para que o sustentassem. Deus deu ordem aos corvos para que o alimentassem. Oh, aleluia! Versículo 6.
E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e como também o pão e a carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ele profetizou que não ia chover, e a chuva não caiu, o riacho secou, e até o profeta ficou sem beber água, né? Ele teve que sair dali novamente. Então, meus irmãos, os corvos o sustentaram, segundo a ordem do Senhor. Tem momentos que nós vamos ter que sair mesmo de lugares, de situações, porque nós podemos estar correndo riscos, e Deus, Ele até permite que você se levante mesmo em atos de bravura, de coragem, mas em momentos Ele também vai trazer algumas situações para te proteger. E não é vontade de Deus que ninguém se perca ou morra fazendo a obra de Deus. E Elias estava sendo protegido pelo Senhor. Xarabacanda, Arábia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante, ao 21. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele a capa. Então deixou ele os bois, e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai, volta, porque que te tenho eu feito? Estava Eliseu lavrando a terra, e Elias passou por ele e jogou a capa. Eliseu estava sendo chamado para um ministério profético. Era uma grande honra ser chamado para ser profeta. Veja bem, meus irmãos, que o profeta de Deus, ele é diferenciado. Haviam 450 profetas ali de Baal, os quais se dobraram diante de Baal, mas Eliseu foi escolhido para ser profeta e foi chamado para ser aprendiz ou para andar com Eliseu. Quando Eliseu joga a sua capa, estava ele lavrando a terra, foi chamado para o ministério profético. Então ele falou: meu senhor, deixa eu ir lá beijar meu pai e minha mãe, me despedir. Eliseu também foi um homem de coragem. Eliseu foi decidido, teve poder de decisão quando ele decidiu seguir a Elias. Elias, então, após ele sair da caverna, ele encontra Eliseu. Passou por processos difíceis. Quando Elias saiu da caverna, versículo 13 do capítulo 19 de 1 Reis. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael rei sobre a Síria. O tempo da caverna havia passado para Elias. Deus, quando viu Elias na caverna, então Deus fala: ei Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Ei Elias, o que é que tu está fazendo aí nessa caverna? Chegou o tempo de sair da caverna. E quando ele sai da caverna, ele encontra então Eliseu, que estava lavrando a terra. Eliseu foi escolhido, não foi por acaso. Eliseu também tinha os seus valores. Elias joga sua capa sobre Eliseu, o profeta Eliseu. Até então ainda não era profeta, mas naquele momento estava sendo chamado para ser. Ele vai, despede dos seus pais. Ele decide fazer a obra de Deus. Era algo árduo, meu irmão. Olha só, Elias estava sendo perseguido. Estavam querendo matá-lo, queriam matar Elias. E Eliseu, um homem de coragem, então Eliseu é chamado. Ele podia ter olhado e dito: não, eu não quero morrer também não.
Mas Eliseu também foi homem de coragem. E disse, olha, eu vou lá, vou despedir dos meus pais e eu voltarei. Deixa eu pelo menos despedir da minha família. Arabacanda, Arábia. Ó, o versículo 21 de 1 Reis, capítulo 19. Ó, voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ele matou os bois. Era o instrumento de trabalho dele. Ele lavrava a terra. E ele então, ele mata aqueles bois, cozinhou a carne, né? Deu para todo mundo comer. E ele decidiu seguir Elias. Meus irmãos, para ter sucesso e ter vitória no ministério, na sua vida profissional, na sua vida espiritual ou até mesmo sentimental, você precisa entrar de cabeça, você precisa renunciar, você precisa ter poder de decisão. E Eliseu teve. Eliseu foi chamado, ele foi, se despediu dos seus pais, ele pegou os bois, os matou e seguiu Elias, né? Matou os bois e cozeu, ó. Voltou por detrás, tomou essa junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Com a madeira dos aparelhos, o carro de boi, a madeira, ele cozinhou a carne. Ele matou os bois, que era o instrumento de trabalho dele. Então, ele não iria mais precisar daqueles bois, porque ele não ia mais fazer aquilo. E ele então resolve fazer, cozinhar, cozinhou, e todos comeram. Creio ali que foi uma despedida, ou talvez até mesmo uma grande festa, né? Mas ele foi, matou os bois, pegou a madeira, cozinhou e seguiu a Elias. Eliseu simplesmente foi o homem, meus irmãos, que recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Elias foi muito usado por Deus, foi homem que orou e Deus derramou fogo do céu, matou os 450 profetas de Baal. E Eliseu simplesmente recebeu unção dobrada. Foi tanta unção que depois que Eliseu já estava morto há muitos anos, por acaso a sepultura dele estava aberta e caiu um defunto, jogaram um soldado que caiu na sepultura, quando bateu nos ossos, encostou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Era tanta unção. É assim que Deus faz. Meditemos nessa palavra, que você tenha poder de decisão, e você tenha coragem em tudo que você faça. Não faça nada pela metade. Entre de cabeça mesmo. Porque Deus vai te honrar. Deus honra a fé de pessoas decididas e corajosas. Que não temem Jezabel e Acabe. Que não temem a morte. Jezabel e Acabe andam por aí procurando os profetas de Deus para os matar. E eles são seguidos dos 450, os profetas de Baal. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.